Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Felipe Rigoni, ele que é do União Brasil do Espírito Santo. Deputado, o seu partido tem o presidente Luciano Bivar como pré-candidato à presidência da República, teve o lançamento da candidatura semana passada, mas ninguém está botando fé nessa candidatura de Bivar. Muita gente dizendo que é só para negociar. Essa candidatura é para valer ou pode, no balanço das horas, tudo pode mudar? A candidatura é super para valer e vai até o final para discutir projeto para o país. Assim, que a grande questão, que eu acho, assim, o problema dessas eleições, é que nós estamos discutindo as falas do presidente Bolsonaro ou as falas do presidente Lula e não estamos discutindo propósito para o país. Né? Então, assim, eu acho que o ponto central aqui das eleições vai ser quem é que vai trazer, de fato, soluções para os problemas do país. E o Bivar está fazendo isso, está montando um time de especialistas, um time de representantes de cada área da sociedade para a gente conseguir montar um plano e apresentar esse plano para o nosso país. E vai até o fim. Agora, a gente está vendo que a eleição está muito polarizada, né? Tá. Você acredita que é possível quebrar essa polarização? Eu acredito que é possível quebrar essa polarização. Por quê? Você pega todas as pesquisas, tá, que estão saindo por aí, independente do número específico que sai para cada um, mas você tem lá o Bolsonaro com seus, que não tira dele 20 e poucos por cento, não tira do Lula 20 e poucos por cento também. O resto que eles têm é porque um está querendo votar no Lula, então vota no Bolsonaro, e o outro não quer votar no Bolsonaro, então está querendo votar no Lula. Se você apresenta alguma solução para as pessoas, essas pessoas vêm para cá. E o centro está sempre com o maior número de pessoas. Pois é, mas a gente vê que tem lógica, essa não é polarização. Pela lógica seria isso, mas a política ela não é exatamente um processo matemático. Não, né? não é. Então, há uma dúvida muito grande. O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato a governador do Espírito Santo. Sou pré-candidato a governador. Por que o senhor decidiu enfrentar o Casagrande, Renato Casagrande? Veja, eu decidi me candidatar a governo do Estado do Espírito Santo por uma série de razões, e a principal delas é a seguinte. O Espírito Santo é um estado pequeno, muito organizado, nós somos nota A no Tesouro Nacional, nós somos o estado mais equilibrado fiscalmente do Brasil há 10 anos, né? Mas é um estado que ainda tem 600 mil pessoas que não têm acesso à água, tem mais de 1 milhão de pessoas que não têm coleta e tratamento de esgoto, tem mais de 390 mil pessoas que estão abaixo da linha da extrema pobreza. Então, assim, eu acho um absurdo um estado organizado como esse ainda ter esses problemas que eram para ter sido resolvidos no século XX. Né? E nós temos que preparar o Estado para o século XXI. O senhor admite, então, que ele está sendo bem administrado, né? Ele é mas organizado. que tem que ir além, né? Com certeza. É o que eu falo sempre, pessoal. O ciclo político que foi liderado por Paulo Artung e Renato Casagrande, que são os últimos 20 anos, foi bom, mas está bom. O senhor era do mesmo partido, né, dele. Por que o senhor saiu do PSB? Eu saí do PSB porque, na época que fizemos a reforma da Previdência, eu não só votei a favor, mas lutei né, pela reforma, convenci outros deputados a votar pela reforma, etc. E o PSB decidiu me perseguir por isso. Me suspendeu, me impediu de trabalhar aqui nas comissões. E aí eu pedi desligamento pelo TSE e consegui em abril de 2021. Deputado, nós conversamos muito aí sobre o futuro Congresso Nacional. Trata-se de uma disputa muito importante, porque, embora o deputado Rigoni ache que não há uma polarização, mas todo mundo está imaginando que há uma polarização. E que, por isso mesmo, a disputa pelo Congresso é o definitivo, porque quem for o presidente vai depender do próximo Congresso Nacional. Então, daí essa disputa muito pesada no Congresso Nacional. O União Brasil é um partido bilionário, tem mais de 1 bilhão, somando o fundo de político, o partidário e o fundo eleitoral, né? E vai investir pesado nisso, né? Como é que essa disputa, deputado, e o grau de renovação, como é que o senhor vê esse grau de renovação do Congresso Nacional e essa disputa direta aí entre partidos políticos? Olha, o que eu acho, assim? Primeiro, em relação à questão do fundo, assim, o problema do Brasil não é a existência de um fundo de financiamento de campanhas, né? Todas as grandes democracias têm um fundo de financiamento de campanha. O problema dele é o tamanho
né, e a forma como ele é distribuído. Não se tem previsões para você garantir a renovação, por exemplo. Tudo fica na mão dos líderes partidários. Né? Quer dizer, o senhor não tem garantia de dinheiro para a sua campanha? Não, eu tenho, mas porque já foi combinado. Né? Agora, de fato, assim, ele fica muito solto. O que eu acho que devia ser feito, a gente tem até um PL meu, da Tabata e de outros parlamentares, para a gente conseguir fazer uma reforma partidária, uma reforma na forma de distribuição do dinheiro. Por quê? Lá, por exemplo, no Espírito Santo, o que nós combinamos com a nossa parte do fundo lá do Espírito Santo? Nós vamos dividir minimamente, igualitariamente entre os candidatos, para que todos tenham condição, né, de disputar. A mesma quantia? Não vai ser a mesma quantia, mas todo mundo vai ter um mínimo viável. Qual o critério de Critério distribuição? O que a gente está utilizando lá, a gente está dando um mínimo viável para todo mundo, e a partir, né, que a Quanto campanha é um vai seguir... mínimo viável? Não, a gente não sabe ainda o total, mas a gente vai dar um mínimo para todo mundo. Isso já está combinado lá entre os líderes lá do partido no Espírito Santo. E, naturalmente, à medida que a campanha vai evoluindo, você vai vendo o desempenho do candidato, e dá para você medir pela quantidade de pessoas que ele consegue colocar em eventos, pelo desempenho em redes sociais, uma série de indicadores que você utiliza, e você vai investindo mais naquele candidato, justamente para você conseguir eleger pessoas. E óbvio que tem um critério que a gente utilizou na montagem da chapa. A União vai ter o Tem mesmo bons maior bancada? candidatos. A União vai ter a maior bancada? Nossa ideia é que sim. Nós estamos preparando muito para que seja, de fato. Mas existem o PL, por exemplo, está apostando muito, né? Está apostando. Vai ser uma disputa acirradíssima entre os partidos para que tenham as maiores bancadas. E isso é um processo que essa disputa é boa, porque assim, a quantidade de partidos que o Brasil tem é um negócio absurdo, né? E se você tiver partido com maiores bancadas, você vai gradualmente reduzindo a quantidade de partidos. São 35 e deve ser reduzido ali para uns 12, no máximo 15. Se Deus quiser. Hoje, o senhor 23. acha que fica nisso, 12, 15? Hoje 23 com representação no Congresso. Exato. Eu acho que fica. Fica em 15? 12 a 15. Com representação. Com representação. Aí, agora, uns 5 muito grandes, né? Uns 5 muito grandes. E Com 70, 80, 90 deputados. Aí fica mais fácil de negociar, porque quanto menos não partidos... Não só mais fácil. Você torna a negociação mais coerente. Porque hoje você faz um grande varejo na negociação das propostas, etc. Com partidos mais consolidados, você consegue fazer negociação nas propostas, que sempre foi a ideia do presidencialismo de coalizão, né? De você, de fato, ter ali blocos partidários, partidos que tenham posições claras e que consigam ali negociar, que é o natural, o diálogo da política. Todo mundo fala, não tem 23 ideologias, né? Agora, o senhor estava falando da distribuição do dinheiro. Para quem já é deputado federal, vai ter um valor maior? Isso já foi conversado no União Brasil? O senhor acertou isso quando o senhor entrou no partido? Não foi conversado. E não lá tem na nossa nada chapa não tem ninguém ainda. com mandato. Então, Ô deputado, regra. queria tocar no assunto com o senhor aqui. Eu tive informações de que há nas Forças Armadas um planejamento e uma investigação sobre os atiradores, né, os caçadores, os craques. E no pós-eleição, há uma preocupação que, na linguagem militar, diz que é possível, mas não viável, sobre derramamento, que é a frase que eu ouvi lá, derramamento de sangue entre irmãos. Isso no pós-eleição. O senhor se preocupa com isso? Está vendo o clima para esse tipo de ação armada no pós-eleição? Eu me preocupo menos do que eu já me preocupei anteriormente, assim. Porque, para mim, é muito claro que as Forças Armadas são uma instituição democrática que estarão do lado da democracia. Tá? Então, não tem na minha opinião, não tem nenhum risco de golpe, essas coisas que muita gente tem falado por aí. O que tem risco é de ter confusão popular, né? E aí as pessoas que estão armadas podem causar uma confusão armada. Então, por isso que eu acho importante as Forças Armadas manterem esse monitoramento, né? Num tempo de polarização muito alta, como é o que a gente está vivendo agora, isso pode acontecer. Aconteceu na invasão ao Capitólio, lá nos Estados Unidos. Sim. Né? Então, as Forças Armadas precisam ficar ligadas, porque a depender da confusão que foi gerada, né? Isso independente do lado, né? Mas a depender da confusão que foi gerada, pode sim ter
algum tipo de conflito nas ruas. Porque E as Forças Armadas precisam estar ligadas nisso. Porque além Que bom que estão. das pessoas que estão armadas legalmente, né, que são os atiradores e tal, e não estou dizendo que eles estão preparando isso, mas é apenas um acompanhamento, né? Existem as polícias, né, estaduais. Não, além de ter as polícias estaduais, você tem muita gente, e isso é um problema brasileiro que não foi resolvido, tem muita arma ilegal no país. Assim, um negócio absurdo. A quantidade de pessoas que não são os traficantes de droga, etc., só a quantidade de pessoas que têm arma em casa que não tem nenhum tipo de registro. É um negócio assim, absurdo. E a gente não vê o país discutindo, né, essa questão, a fundo, essa questão da segurança pública. A gente vê, não, tem que armar a população para se defender. Mas não se vê uma discussão séria de um projeto de segurança pública. Pelo menos nós não temos notícia que isso esteja acontecendo nesse momento. Exato. Do ano E a gente eleitoral. tem que lembrar, Denise, que segurança pública não é só polícia. É muito importante que você tenha a polícia bem equipada, bem treinada e bem paga nas ruas, isso é extremamente importante, mas a polícia ela age quando a coisa já deu errado, ou quando está prestes a dar errado. O que resolve a segurança pública é você construir um processo de geração de oportunidades. Não tem jeito. Se você vai numa comunidade carente, a única referência para o jovem que tem lá é o traficante, ele vai querer ser traficante. Pois é, e agora esse caso lá da Amazônia, o desaparecimento do jornalista do The Guardian, Don Phillips e Bruno Araújo, que é um indigenista. Esse desaparecimento, ele abriu uma investigação que vai levar ao tráfico lá na região da Amazônia. Pelo menos é isso que alguns policiais federais já estão contando aí para a gente nos bastidores, que existe o tráfico tomou uma parte da Amazônia e isso vai ter que ser investigado, né? E a gente até aqui não via ninguém investigando. Foi preciso desaparecer um indigenista e um jornalista para que as pessoas se atentassem para esse problema grave na Amazônia. É uma área tem uma outra conflagrada e o questão, tráfico assim, não é só de drogas, tem de minerais, de animais, de uma série de coisas. biopirataria. Exato. Então, assim, e tem uma questão que assim, a gente precisa fortalecer as instituições de investigação e fiscalização do nosso país. Eu estou falando desde a PF, Polícia Federal, até o IBAMA, né? Que se você faz isso, aí para o caso da Amazônia, por exemplo, é extremamente relevante. Nós do Gabinete Compartilhado, que para quem não sabe, eu, a Tabata Amaral e o senador Alessandro Vieira, a gente tem um gabinete compartilhado que a gente compartilha uma série de atividades. A gente fez uma nota técnica mostrando que o aumento das GLOs, né, da Garantia da Lei e da Ordem, na verdade não teve efeito nenhum em redução de desmatamento. Na verdade, teve um aumento. Sendo que antes a fiscalização, que era feita por fiscais do IBAMA, bem treinados, com equipamentos adequados, etc., tinham um efeito de redução de desmatamento e, por consequência, também dessas outras questões em relação aos tráficos. Então, assim, nós precisamos fortalecer as instituições de fiscalização e investigação do país. O Espírito Santo é um estado bastante violento, né? Bastante. O Espírito Santo é o estado mais feminicida do Brasil, inclusive, né? A gente tinha... O que é isso? É cultura, falta de... Não, tem uma série de razões, assim. A gente veio de uma época, nos anos 90, que era muita criminalidade. E no caso de homicídios, a gente tem conseguido reduzir significativamente a quantidade de homicídios. Então, isso é uma vitória muito grande nossa. Agora, ainda temos um problema muito sério com crimes contra o patrimônio. Então, furto, roubo e etc. ainda é grande. Aí eu volto ao ponto que eu tinha dito antes aqui na fala com a Denise. Você só resolve essa questão quando você tiver um processo de geração de oportunidades para as pessoas. Aí envolve educação, envolve geração de emprego, envolve inclusive saneamento, que é dignidade para as pessoas. O senhor falou aí, eu até queria fazer um reparo, né, sobre a segurança pública. Ela envolve, sim, outros pontos, como geração de emprego, mas é que tem uma porcentagem alta ali, calcula ali em torno de 30%, que é bandido mesmo e que nenhuma ação, nada na área social vai dar jeito. Não, é por isso que também não é só gerar oportunidade, também tem que ter
as polícias bem equipadas, bem treinadas e bem pagas. O senhor está vendo algum recrudescimento de polícias? A gente vê no Rio de Janeiro esse debate ali sobre operações com tantos mortos e número de mortos sendo comemorados. O senhor vê alguma relação? O que eu acho que vai ter que acontecer, isso é uma discussão que pode ser nacional, mas também tem que ser feita estado por estado, é que, a gente precisa integrar as informações das polícias, né? Você tem países no mundo que usam polícia única, outros países que usam um sistema único de informação, mas eles conseguem integrar as informações. Você tem de um lado a polícia militar, do outro a polícia civil. Se eles não trocam informação, não resolve nada, né? Perfeito. Então, assim, Olha, primeiro é um processo de integração de informações. E segundo, você precisa se preocupar seriamente com a formação e a carreira desses profissionais, né? Porque, assim, vou te ser muito sincero, eu não toparia ir para a rua sob risco de tomar tiro de bandido pelo salário que eles ganham, não. Além disso, eu vejo um grande risco jurídico ultimamente para as polícias. Olha, uma conversa boa aqui, deputado. Infelizmente, o nosso programa foi muito bom. O objetivo é esse mesmo, do Frente a Frente, dar chances para o entrevistado falar. Queria agradecer muito, foi uma contribuição muito grande aqui nessa conversa. Obrigado, boa noite. Obrigado, Zé Maria, obrigado, Denise, obrigado a todo mundo que nos assistiu. Foi ótimo. Isso, uma conversa boa aqui nessa mesa redonda. E a minha parceira de sempre, boa noite, Denise Rotenburg. Boa noite, Zé Maria Trindade. Boa noite, deputado. Muito obrigada por ter vindo. A gente sabe que as votações no Congresso, especialmente numa quarta-feira, são muito intensas e o senhor disponibilizar esse tempo para estar aqui conosco foi muito especial. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E a você que nos acompanhou aqui, boa noite, até a próxima. Um abraço para a dona Tereza, que está nos assistindo aqui em Brasília, lá na Octogonal. Tá, isso aí. Boa noite. E olha, fique aqui, porque logo depois do Frente a Frente nós temos o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Muito obrigado, fiquem com Deus. E essa foi uma quarta-feira cheia, uma quarta-feira boa por aqui. É isso, fiquem com Deus.